Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Maravilhoso Deus, que nos concede o privilégio de apregoarmos as boas novas do Senhor. Quero ler um texto para os amados irmãos sobre algo que é muito importante eu sempre dizer. Eu tenho muito temor para não causar escândalo nas pessoas que não conhecem a Deus e que generalizam os maus com os bons. Quando eu prego sobre finanças, é o terceiro tema que eu mais amo, né? Mas em que eu sei que é árduo, mas eu amo muito. A gente sabe que é passo a passo, embora se nós temos pessoas fiéis, o reino de Deus é que ganha com isso. Nós já estamos dizendo que a área financeira é uma área muito complexa de se pregar hoje, porque os bons pagam pelos maus, mas eu preciso ministrar. Eu preciso dar introdução nesse assunto para que você entenda e você possa receber esta palavra não como ensino literário, gramatical, mas você possa receber esta mensagem de forma em que ela entre adentre e transforme o seu ser. Deus é expert em reciclar o irreciclável ou descartável. Então eu preciso que você entenda a área financeira, a obra de Deus, a obra missionária que eu digo, todo mundo fica fraterno no Natal. E sempre eu tenho essa grande prova de que no mês de novembro, Natal, muitas pessoas contribuem. Muitas que eu digo assim, no meu ministério, elas vão de entre 0 a 100%, 30%. Mas quando acaba o Natal, começa janeiro, vai para 10%. Mas elas esquecem que a obra missionária não para. Mas aí a prioridade das pessoas não é mais ser comoventes, compassivos, cheios de compaixão pelos necessitados. Dezembro acaba. Aí entra janeiro, começa a pensar. Agora, o foco está no IPVA, no IPTU, material escolar, as contas, os seus projetos. Então as pessoas esquecem por quase que completo, porque eu sei, a arrecadação vai de Z, ela vai lá para C. Meu Deus, numa escala gigantesca. E Deus me mostrou uma palavra, uma dessas noites, 3 noites atrás, estava orando e me mostrou uma palavra. E sempre que acaba o culto, eu peço uma palavra a Deus, eu oro, peço uma palavra. E aqui, então Deus fala comigo sempre, porque eu também quero saber, sempre quando acaba o culto, se quem falou foi eu, Deus ou o diabo. Eu tenho essa convicção que é preciso fazer isso. Todo dia eu tenho que ter certeza de como foi que eu estou diante de Deus após ter ministrado a mensagem. Deus me deu um texto que eu vou ler para os irmãos. Está lá em 2 Reis, no capítulo 12, diz assim, olha. 2 Reis, capítulo 12, versículo de número 13. A prata trazida ao templo, o templo em que Joás queria restaurar, era usada para pagamento dos trabalhadores, verso 14. Mas presta atenção, e a Bíblia diz então que aquela multidão, aquelas toneladas de prata que traziam, eram usadas para pagar os trabalhadores que construíam o templo do Senhor. Coisa linda. A Bíblia diz que os homens eram honestos e prestavam conta de tudo, no verso de número 16. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Não se exigia prestação de contas. Numericamente, não havia um livro de contabilidade. Não exigia prestação de conta dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com muita honestidade. Então o povo ofertava, os administradores pegavam aquela prata
e dava os trabalhadores, e não exigia a conta deles. Vamos prestar conta. O que você fez com o dinheiro que você levou para pagar aqueles trabalhadores, aqueles obreiros que estavam construindo o templo? Ninguém fazia essa pergunta. Aí alguém vai dizer, pois é, pastor, mas hoje mudou muito tempo. Mas nós não podemos generalizar. Eu posso dizer por mim, e não vou ser demagogo, eu sou honesto e sou íntegro. E ajo sempre com lisura com as coisas de Deus. Aqueles que têm o mesmo espírito, de Efésios 4:4, um só espírito, um só Deus, é só orar e dizer, Deus, é de Deus ou não é? Bom, se Deus te revelar que não é de Deus, melhor do que você pedir prestação é não participar desse ministério. Simples assim. Mas se você orou e Deus falou, melhor prestação de conta é só você fazer a conta mais ou menos de quanto gastaria para fazer toda essa obra que eu faço. Aí você vai ver por quanto que você doa. Faz a conta de quanto você doa nesse ministério ou no seu ministério. E tenta fazer a conta do que eu faço para todas essas nações. Se o que você doa, se mais 10 pessoas doar o que você doa, eu conseguiria fazer. Se mais 30 pessoas doassem o que você doa, vai ficando fácil. Pode apertar um pouco para você dizer assim, meu Deus, onde eu estou nisso aqui? Nada. Sou apenas um figurante. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, porém, olha que coisa linda, mas a prata das ofertas pelas culpas e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertenciam aos sacerdotes. Uau! Onde está isso, pastor? Vou anotar aqui, vou te dar de novo, hein? Segundo Reis, capítulo de número 12, verso de número 3 ao 16. Simples. E eu já disse isso algumas vezes. Quando as pessoas erravam no passado, por isso, presta atenção, que esse texto está aqui em Lucas capítulo 8. Quando as pessoas erravam, o que elas faziam? Elas iam a um sacerdote e davam uma oferta. Diz o sacerdote, ora, intercede em meu favor, porque eu errei, por favor. Ora e peça a Deus, porque esse é o galardão que Deus disse em Mateus 10:41. Se você recebe o profeta na qualidade do profeta, você recebe o galardão de profeta. Qual é o galardão do profeta? Ele tem um livre acesso à oração dele, o Pai ouve. Deus abençoa, mesmo um povo pecador, Deus ouviu a oração de Moisés. No capítulo 33 de Êxodo adiante, ele vai ouvir por quê? Porque Moisés tem um galardão. Deus está dizendo, esse povo é miserável, eu quero matá-lo. Disse, não faça isso, Deus. Não faça isso. Dê mais uma oportunidade. Então, o galardão de Moisés era que Deus ouvia a oração. Assim foi para Jeremias. E todos os profetas, não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Então, as pessoas pensam bem. Se você fosse ter que ofertar por todo o pecado que você cometeu, eu te pergunto, você está em dívida? Ou você está em dia? Toda vez que você peca, você vai lá na igreja ou envia para o ministério e diz, pastor, eu quero que o senhor interceda pelas minhas falhas. Não precisa revelar o que você fez. Você está em dia. A sua contabilidade está em dia. Mas está escrito aqui. Aí, por isso que você vai ler em Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3, as mulheres que Jesus expulsou vários demônios delas, de todas elas, e curou todas elas, servia Jesus com seus bens, por causa disso. É a gratidão, é a busca do favor de Deus. Talvez fosse isso que moveu o coração da viúva em Marcos 12. Alguma coisa que tivesse feito no passado, ou no próprio dia, em pensamento ou sentimento, consciente ou consciente, inconsciente ou consciente. O certo é que ela deu o melhor. Então, meus amados irmãos, o que acontece aqui em 2 Reis vai acontecer em 2 Crônicas. O que acontece com o rei Joás vai se repetir com o rei Ezequias, que está em 2 Crônicas 31, verso 9 e 10. Ezequias vai pedir que seja colhido ofertas para que a obra de Deus seja engrandecida. E a Bíblia diz então que ele chega a Azarias, o sacerdote, Azarias, e pergunta,
Como é que se ajuntou tantos montões aí de oferta, de dinheiro, ouro, prata, essas... O que aconteceu desde que o povo começou a trazer para a obra de Deus? Deus os abençoou de tal forma que sobrou muitos montões. Olha que tremendo. Mas o texto ainda diz que Deus prosperou de tal forma todo o povo. Não é meia dúzia não, porque todo o povo se moveu. Não era meia dúzia, 10 ou 20, 30% que fazia. Todo mundo se voltou para a obra de Deus. Por quê? Porque era lei. O rei diz, quem não ofertar morre. Eu te pergunto, se isso fosse lei, você estava vivo ou estava morto? Nós vivemos um evangelho muito light, um evangelho muito conveniente, aonde as pessoas já assumiram o jargão do Satanás. Eu tenho que prestar conta a Deus, não é pastor nenhum. Se você assume esse papel de ser abençoado, você será abençoador. Porque você assume o papel, eu quero ser abençoado. Então, você vai ter que ser abençoador por causa do Salmo 41, que resume. Você está ajudando o necessitado. Não estou pedindo para mim, para o necessitado. E Deus vai te prosperar, vai te visitar no leito da tua enfermidade. Você vai vir enfermidade, Deus vai te curar. Deus vai te livrar dos teus inimigos, está escrito lá. Ele vai te fartar quando vier a crise, está escrito. Muitos de vocês talvez não perceberão ou não perceberá. Onde vocês chegarão é pelos sacrifícios que ainda farão. Vou repetir. Muitos de vocês não perceberá ou não perceberão que aonde tu vai chegar está firmado na área financeira, profissional, sucesso, está firmado pelos sacrifícios que ainda você fará. Ou aonde você já chegou, está acabando de chegar, é sim pelos sacrifícios financeiros que vocês já fizeram, em que você já fez. Então, aonde você deseja chegar, financeiramente e profissionalmente, vai depender do seu sacrifício, que você ainda fará, ou começa agora. Ou aonde você já chegou, que você não teria hipótese alguma para chegar, foi pelo sacrifício que você já fez. Mas eles não terminam aqui. Que a obra de Deus é que você seja produtivo e multiplique os teus frutos. A grandeza de Deus. Deus não parou na primeiros 7 bilhões de habitantes. A terra começou a produzir, sempre se multiplicando. E para todas as gerações de bilhões, a terra nunca deixou de gerar os seus alimentos, nem o mar os seus frutos, nem os lagos, né, que são os seus frutos do mar, os seus peixes, etc. e tal, porque Deus é assim. Então, meus amados irmãos, você quer chegar aonde a maioria nunca viveu, não vive e não viverá? Você quer chegar aonde a maioria nunca viveu, não vive e não viverá? Então faça sempre aquilo que o diabo se opõe para qualquer um jamais realizar, pois ele sabe o resultado. Em o nome do Senhor Jesus, não pare os seus sacrifícios, porque você pode ter pensado assim: eu já fiz muito sacrifício e agora eu vou respirar. É justamente agora que é a virada. É quanto mais difícil, mais você tem que fazer. Não faça de oferta e dízimo uma coisa rotineira sua, não. Vou jogar isso aqui lá. Hoje é jejum, vou botar isso aqui. Faz até rapidinho, vou fazer aqui rapidinho, que eu estou com pressa. Alô, não faça isso, porque é uma coisa séria, é muito sagrado. Deus zela pelo que você tem, porque foi Ele que te deu.
Então faça com força, deixa você viver, verso 9 e 10 de 2 Crônica 31, aquilo que aconteceu aqui. Você tem dois motivos. Você oferta porque você quer abençoar a obra de Deus, com a sua vida sendo abençoada. Você quer ser fiel porque você sabe que é pecador e você quer viver isso aqui que eu li aqui em 2 Reis. Então não preocupa se o sacerdote é ladrão. Só lembre-se que aquele que levantou o sacerdote o conhece tão bem assim como você. Deus o conhece. Deixa com Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Você tem que ser produtivo. Você tem que honrar o Deus que você serve. Se você quer comer comida simples, a gente vai em qualquer restaurante. Mas você deve ter alguma comida especial que você sabe que não é em qualquer lugar que você encontra. Então, prime, zele, por isso que eu preguei para você. Mas não esqueça, é os seus sacrifícios que te levarão. Sacrifícios com amor, não é sacrifício gemendo não. Com amor. Né? Quantos sacrifícios eu faço para minha filha? Eu fico chorando, ai meu Deus, eu dei para minha filha esse presente, eu dei para minha filha essa viagem. Quando ela foi para Nova Zelândia, eu disse, filha, eu quero que no mínimo um trecho você vá de classe executiva. Pô, o preço foi lá para cima, um absurdo. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu vou gastar. A mãe dela disse para mim, não, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, é um sacrifício com amor, porque eu amo o meu bebê. Então, é um sacrifício a Deus, mas eu amo o meu Senhor, então eu faço com alegria para viver. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Deus ama aquele que dá com alegria.